I need you to know. Ei, coisa boa. Boa tarde. Tarde, terça-feira, dia do seu direito. É uma palavra que parece estar sumindo nesse país, direito, né? Mas a gente tem insiste. sempre o que aprender na terça-feira, né? Tem mesmo. Mas antes de aprender, a gente vai alimentar um pouquinho a nossa alma, alimentar nosso coração. Às vezes você está com aquela vontade de desistir de qualquer coisa, mas mesmo que você não tenha vontade de sorrir, sorria. Sabe por quê? Só para não dar chance para a tristeza, para o desânimo e principalmente para a força do inimigo. Um sorriso espanta tudo, ele clareia a escuridão e nada pode contra a luz. Osório Verde, o que tem no programa? Sol, Justiça manda apreender o celular da modelo que acusa Neymar de estupro e novas imagens mostram a fuga do homem que matou o ator Rafael Miguel e os pais. Converse com a gente durante o programa e tire suas dúvidas. Aí eu lembro você que no Face tem um kit Ortovip para concorrer, você vai curtir a fotinho, marcar 2 amigos e compartilhar e já participa, muito fácil. Já no Instagram também tem um kit Tracta para você ficar muito linda, é só você então curtir 2 amigos e participar com a gente também, tá bom? E eu tenho aqui no meu bolso guardado 4 vales para um almoço delicioso para sua família, você e mais 3 pessoas, no restaurante Consciência, no centro de São José dos Campos. Fácil demais também, para você faturar, é só você ligar e participar ao vivo. No fim do programa a gente faz um sorteio e entre em contato com a pessoa que for sorteada, tá bom? Bora conversar bastante, que tem tanto assunto hoje, dia do seu direito. A gente prometeu aqui no Falando Nisso, a gente promete, a gente cumpre. Ao contrário de muita gente aí, de alguns parlamentares. Aposentadoria por tempo de serviço. Com essa reforma que vem, vai e vem, será que muda alguma coisa? Aliás, a gente está falando tanto dessa mudança da reforma, né? Você em casa, se tiver qualquer dúvida, como que vai mudar, quanto tempo falta para eu me aposentar, o que está de diferente, ou o que não mudou também, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Porque ele saiu de Pindamonhangaba, ó... Como a gente está tentando trazê-lo, mas agora ele está lá em Brasília direto, mas hoje ele está aqui com a gente. Ele que é advogado e professor José Roberto Sodero, Dr. Professor. Ei, doutor, chega junto que está cheio de pergunta. Obrigada, professor. Está todo mundo perdido, doutor. Nossa, não sei por quê, professor, mas está difícil aqui, viu? A gente estava conversando agora há pouco. Falei, professor, as coisas não poderiam ser mais simples? Aí ele falou, sim, porque aí funcionam. Mas será que as pessoas que comandam o nosso país querem que funcione realmente, né? Essa é a questão. Professor, bora lá falar sobre aposentadoria por tempo especial. A gente prometeu para o pessoal do Falando Nisso que passo a passo nós iríamos bater nesse tema da aposentadoria. O que é a aposentadoria por tempo especial? Então, na realidade, a aposentadoria especial, Sol, é para aquele trabalhador que está exposto a agente agressivo que pode fazer mal à saúde dele. Então, existem estudos dizendo que se o trabalhador ficar exposto àquele agente agressivo por muito tempo, ele vai ficar doente. Então, com a ideia de evitar a doença, de proteger a saúde e a vida das pessoas, ele se aposenta antes do que eu, por exemplo, que trabalho no ar-condicionado. Existe uma lista dessas profissões, dessas atividades? Antigamente era lista de profissões, agora são exposições a agentes agressivos. Então, são aqueles agentes biológicos, insalubres, perigosos que a gente conhece e que tem uma lista, né? Tem uma lista desses agentes e que as pessoas que trabalham expostas a esses agentes podem se aposentar com 15, 20 ou 25 anos de tempo de serviço. Olha só, não mudou nada com essa possível reforma? Ah, vai mudar tudo. Vai mudar? Com a reforma, praticamente acaba a aposentadoria especial. Hã? Isso mesmo. Com a reforma, praticamente acaba. Por quê? Porque além de você ter o tempo de contribuição, agora eles vão colocar uma idade mínima. E essas pessoas não conseguem mais trabalhar com idade mínima, porque imagina alguém que está exposto a ruído muito alto. Ele se aposenta com 25 anos de tempo de contribuição. Ele se aposenta mais ou menos com 48, 50 anos de idade. Ele vai ter que trabalhar mais 12 anos para poder se aposentar. Quer dizer, vai acabar a aposentadoria especial. Ok. Luquinha. Mandar um beijo especial para Estela Mares, na verdade, que faz aniversário hoje, já foi com a gente lá em Taubaté, ao vivo. Obrigado pelo carinho, Deus te abençoe muito, viu? Mas a Nath Oliveira está no centro de São José dos Campos para conferir dúvidas do pessoal na rua. Boa tarde, Nath.
Oi, Lu, boa tarde para você, boa tarde, Sol, boa tarde a todos que estão acompanhando aí o Falando Nisso. Eu tô aqui no Calçadão, no centro, com o seu Dodô, que tem uma dúvida a respeito da aposentadoria, né, seu Douzani? Eu faço 32 anos que eu pago o NPS, é autônomo. Eu queria saber como que faz a Previdência, se altera ou não. E aí, é com vocês aí no estúdio. A Nath é ótima, né? Obrigada. Autônomo. Então, se ele paga 32 anos e é homem, sexo masculino, eu brinco RG menino, ele se aposenta, hoje ele se aposenta com 35 anos de tempo de contribuição. Então ele tem que contribuir mais 3 anos. Se houver alteração da reforma da Previdência, aí eu preciso ver se ele não vai estar naquela idade, naquele tempo de contribuição, que tem uma regra de transição, e aí ele vai entrar a idade. Entendi. Agora, é um conselho meu. O doutor nem pode falar isso por uma questão de captação de cliente, é uma determinação da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu concordo em número, grau e gênero. Mas, assim, qualquer coisa que tenha a ver com previdência, você tem que ter um advogado do seu lado. Um especialista nesse assunto, viu, Luquinha? Porque senão você dança em cálculos, em recebimento de benefícios, tem que ter, viu, Luquinha? Olha, o doutor comentou essa bomba sobre aposentadoria especial aí. Eu estou recebendo bastante pergunta, difícil de acreditar mesmo. Então, daqui a pouquinho o doutor explica melhor para a gente também. Mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. E o ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy, foi convocado pela CPI, que investiga irregularidades em empréstimos concedidos durante as gestões do PT. Nós vamos aos detalhes com o nosso repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas e amigos do Falando Nisso. Joaquim Levy será substituído pelo economista Gustavo Montesano, secretário adjunto do Ministério da Economia. Confira agora na reportagem de Alex Guzmão. Joaquim Levy não está mais no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mas ele ainda vai ter muito o que falar sobre a instituição. É que a CPI do BNDES aprovou nesta segunda-feira a convocação do economista. No dia 26 de junho, Levy será questionado pelos deputados sobre informações da chamada Caixa Preta do banco. Joaquim Levy pediu demissão do cargo no domingo, um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro anunciar que o executivo estava com a cabeça a prêmio. O estopim da demissão foi Marcos Barbosa Pinto, nomeado por Levy para a área de mercado de capitais do BNDES. Bolsonaro reclamou publicamente da contratação de uma pessoa que atuou em governos do PT. Aliás, assim como Joaquim Levy, que foi ministro de Dilma e trabalhou também na equipe econômica de Lula. A nomeação dele foi bancada pelo ministro da Economia, mas até mesmo a relação com Paulo Guedes estaria desgastada. O agora ex-presidente do BNDES não estava seguindo orientações do governo, entre elas a de trazer a público detalhes de empréstimos concedidos pelo banco a países governados pela esquerda durante os governos Lula e Dilma. E o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória para acelerar o processo de venda de bens confiscados de traficantes. A intenção é aplicar o dinheiro em políticas de combate às drogas. Virando um pouquinho a página, Pedro, a Justiça de São Paulo aceitou o pedido de recuperação da Odebrecht. Pedro, quando deve ser apresentado esse plano com as propostas? Olha só, o plano deve ser apresentado em 60 dias. A primeira vara de falências e recuperação judicial de São Paulo recebeu hoje o pedido de recuperação judicial. A reportagem é de Felipe Peixoto. A Odebrecht encaminhou à Justiça um pedido de recuperação judicial por causa de uma dívida de 51 bilhões de reais. Mas o total dos débitos é de 98 bilhões e meio de reais. Quando uma empresa entra em recuperação judicial, ela está tentando resolver a sua crise financeira para evitar a falência. A vantagem imediata é que o risco de penhora de bens desaparece porque são suspensas as ações judiciais contra a companhia. Além disso, o plano normalmente prevê abatimentos e mais prazo para quitar as dívidas. O grupo é um dos principais alvos da Operação Lava Jato. A empresa admitiu participação em atos de corrupção, colaborou com as investigações e se comprometeu, por meio de acordos de leniência, a devolver mais de 5 bilhões de reais aos cofres públicos. O ex-presidente Marcelo Odebrecht está em prisão domiciliar desde dezembro de 2017, depois de cumprir pena em regime fechado por 2 anos e meio.
E a Justiça mandou apreender o celular da modelo que acusa Neymar de estupro, mas Nájila Trindade ainda não foi localizada para entregar aí o aparelho, viu, Luquinha? Ela tinha dito em depoimento que entregaria o celular até o último dia 11. E nesse celular, possivelmente, constem as possíveis imagens da possível violência que ela disse ter sofrido aí dentro do hotel em Paris. Tá enrolada, né, Sol? Nossa, tá difícil a situação para ela. Eu acho que o hacker roubou o celular dele, o mesmo hacker que invadiu. Complicado, né, Sol? Tá difícil a situação aí com essa menina, né? Conversar agora com o Pedro sobre as estradas, porque na Tamoios teve problema desde a madrugada. Um caminhão-tanque, como a gente vê na imagem, pegou fogo, Pedro. Como é que tá a situação neste momento? Traz pra gente informações. Olha, Lucas, desde as 6 horas da manhã, a rodovia dos Tamoios está em Pariciga, no quilômetro 70, lá próximo a Caraguatatuba já, devido exatamente a esse incêndio no caminhão-tanque. No momento é realizado o transbordo do resto do combustível que ainda estava dentro do caminhão-tanque. Então, a previsão é que cerca de 1 ou 2 horas a Tamoios tenha tráfego livre já nos 2 sentidos no sistema normal. Na Dutra, Lucas, o movimento agora é um pouco lento em Caçapava, sentido São Paulo, e também em Jacareí, sentido Rio de Janeiro. Nos 2 pontos, o tráfego é lento devido a obras no local. Obrigada, viu, Pedro? Bora ver o tempo para hoje à tarde e para toda a semana também em Taubaté. Tempo estável, sem chuva, sol entre poucas nuvens. Em Santo Antônio, por exemplo, a máxima é de 18 graus, friozinho por lá, né? Em São José dos Campos, máxima de 25, Pindamonhangaba e Arapeí, máxima de 24 graus. Sem previsão de chuva também para o litoral, Caraguatatuba hoje com máxima de 24, mínima de 21 graus. A semana em Taubaté, hoje máxima de 24 e esfria um pouquinho o sol, tanto que a máxima para sexta-feira é de 21 graus, mas olha, sem previsão alguma de chuva. E policiais militares que agrediram um carroceiro são afastados. A gente já traz mais informações para você no próximo bloco. É rapidinho, não sai daí que a gente já volta.